Sejam todos bem-vindos a mais um Café do Reino e hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante que são os 3 principais desafios de um líder e pastor. E eu quero convidar você que já está chegando conosco a clicar aqui nesse aviãozinho e já encaminhar essa live para o máximo de pessoas possíveis, tá bom? Para que outras pessoas possam estar participando conosco dessas lives e sendo edificadas. Já estou fazendo aqui a minha parte, já estou encaminhando. E você que está chegando agora também, faça o mesmo, encaminhe para 5 a 10 pessoas, para que elas possam participar conosco dessa live, ser edificadas. Nós temos um tema tão interessante que vai edificar tantas nossas vidas. Estou encaminhando aqui. Opa! Hoje está só eu aqui no João, hoje você desafiou a live. Pera lá. Já vou, meu filho, pera aí. Só terminar aqui de encaminhar, vamos lá. Só um minuto. Pronto, gente, estou terminando aqui de encaminhar. Você que está chegando aí, faça a mesma coisa, tá? Encaminhe, porque geralmente as pessoas que você está encaminhando são pessoas que estão online ou estavam recentemente online e elas podem participar conosco. Eu sei que vai ser edificante para as nossas vidas. Estou finalizando aqui, vou mudar ali o desenho do João e já volto aqui para a nossa live, tá bom? O tempo que você está chegando, para a gente poder compartilhar esse tema abençoado. Estou finalizando, falta pouco, acabou, pronto. Gente, quem já tá por aí, eu tava mandando aqui, tá? Por isso que eu tô aqui na tela. Sejam todos bem-vindos, Deus abençoe a sua vida. Deixa eu só colocar aqui o desenho do João, porque hoje a gente tá sozinho, eu e o João, a gente tá esperando a irmã Andréia, que é a babá deles, ficar. Mas aí o Miguel tá pro colégio, o João tá aqui. Aí eu vou ter que só colocar aqui o desenho dele. Só um minutinho, já volto. Pronto, já voltei. Vamos ver quanto tempo vai demorar. Daqui a pouco o João tá de novo aqui de volta. Vamos lá, gente. Hoje o nosso tema, para quem tá chegando agora, se você tá chegando agora, encaminhe essa live para outras pessoas. O nosso tema hoje, ele é 3 principais desafios de um líder ou pastor. Por que eu coloquei assim, líder ou pastor? Porque aqui no Reino Academy é um centro de capacitação ministerial para líderes. E aí quando eu falo de líderes, eu digo de líderes, claro, que tem um coração de pastor, porque nós temos uma visão de que se você exerce uma liderança, você é o pastor de uma certa forma. Se você não é o pastor titular, você é o pastor da sua célula, você é aquele responsável por cuidar espiritualmente de pessoas que estão no seu encargo espiritual. Então sim, você exerce o ministério pastoral. Qual é o ministério pastoral? É aquele no qual você cuida de pessoas, você agrega, você ensina, você aconselha, você observa a ausência de pessoas, você tem um rebanho que está debaixo do seu cuidado, tá certo? Então, que eu vou compartilhar hoje com você aqui serve para tanto para você que é pastor mesmo, que tem uma credencial e que está atuando no ministério pastoral, né, de forma direta, mas também serve para você que talvez não tenha esse título, mas que na prática exerce um ministério de liderança. E com certeza o seu ministério de liderança, ele exige de você que você tenha um coração de pastor, amém? Nesse momento eu quero só aqui dar as boas-vindas, né, a Alda Duda que está aqui com a gente, a Ilane Artes Artesanatos, Rogério Maria Luísa, Zana Rosana, a Tiane que já está por aqui, a Keila Reis, Agnaldo, Flávia, Alessandra. Gente, vão orando para que o João deixe a gente fazer a nossa live, tá? Porque ele está aqui por aqui. Vamos, em nome de Jesus a gente vai conseguir, pela fé. Então vamos lá, gente, direto ao ponto. Eu quero ler com vocês esse texto que está lá em 1 Timóteo, capítulo 3. Porque hoje em dia, né, nós vamos ler esse texto, porque hoje em dia muitas pessoas, elas têm resistência de assumir uma posição de liderança nas suas igrejas locais. Porque elas pensam, eu não quero compromisso, eu não quero dor de cabeça, eu já tenho tanto problema. Mas a verdade é que a palavra nos diz em 1 Timóteo, capítulo 3, se você puder abrir a sua Bíblia ali, ó, o Rogério Maria Luísa falou que não é líder nem pastor, está afastado, mas ama ouvir as pregações. Glória a Deus, que bênção. Que bom que você está por aqui. Eu creio que Deus ele tem um tempo certo na nossa vida. Em nome de Jesus, eu acho que no caso, como eu vejo aqui o rosto feminino, eu acredito que seja um Instagram de um casal. Quem está presente agora deve ser a Maria Luísa, eu acredito. Então, que Deus possa cumprir o propósito dele na sua vida no tempo certo. Você possa voltar para o Senhor, tá atuante, porque não existe melhor caminho, não existe lugar mais maravilhoso do que estar na presença de Deus, de fato. Tá certo? E é verdade, nosso ministério sim começa dentro da nossa casa. Isso com certeza vai fazer toda a diferença.
Então, gente, eu quero ler com você em 1 Timóteo, capítulo 3, tá? E eu quero que você acompanhe comigo. Capítulo 3, só ver qual o versículo aqui, versículo 1. Olha só o que diz aqui, o capítulo 3, versículo 1. Vai ver, João. Ai, Jesus, João, não vai deixar. Gente, só um minuto. Mais uma tentativa. Vamos lá. 1 João, capítulo 3, versículo 1. Diz assim, gente, paciência. Hoje vai ser paciência mesmo. Tô com a garganta também um pouquinho fechada. Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Essa é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Amém? Eu quero deixar para você essa palavra dessa manhã no nosso Café do Reino, porque, como eu disse para você, muitas pessoas elas têm medo, né, de exercer uma liderança na sua igreja local. Elas têm medo de serem pastores, de serem líderes, de serem pessoas que estão ativas. Elas têm medo, às vezes, do compromisso, elas têm medo do desafio que isso vai gerar para elas. E muitas vezes elas também têm medo do ataque espiritual por conta disso, porque elas estarão numa posição de liderança. Só que em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, nos diz que quem deseja o episcopado, em outras palavras, quem deseja o pastorado ou uma liderança, excelente obra almeja. Que significa que quando você se coloca à disposição para o reino de Deus, para fazer as coisas de Deus, para ser um diferencial aonde você está e falar, Senhor, eu estou aqui, usa-me. Eu sempre digo, eu estou com a garganta também, mas a gente vai. Eu sempre digo na nossa igreja local que nós precisamos estar onde Deus quer que nós estejamos. Quando eu me coloco à disposição, Deus ele vai vir com a capacitação, ele vai vir com a direção sobre o meu ministério. Então, geralmente eu vejo muitas pessoas, por exemplo, até mesmo nas igrejas locais, né, que a gente convive, onde nós já passamos pastoreando, que elas querem escolher para onde elas vão. Aqui eu acho melhor, aqui tá, né, aqui eu me sinto bem de estar. Mas muitas vezes elas não se perguntam onde Deus quer que elas estejam. E eu dei já um exemplo na nossa igreja local, quando eu estava, alguns anos atrás, eu era líder de célula, e a minha família é de Breves, né, para quem não sabe, Breves fica na Ilha do Marajó, aqui no interior do Pará. E quando eu passava as férias em Breves, eu lembro que eu estava atuante aqui na igreja em Belém do Pará, que é a capital, servindo a Deus, liderando, né, envolvida, engajada na minha igreja local. E eu lembro que quando eu ia passar as férias em Breves, quando eu chegava lá, a primeira coisa que eu fazia, eu procurava uma igreja, né? Nesse caso eu procurava uma igreja que era a mesma denominação da minha, que era a igreja quadrangular. E quando eu chegava lá, eu falava assim pro pastor, eu falava, pastor, eu tô aqui para aquilo que o senhor precisar. Se o senhor precisar me colocar, né, numa célula, qualquer que seja, eu estou aqui para servir. Então eu tô aqui um mês de férias e eu não quero ficar parada, eu quero poder ajudar. E eu lembro que quando eu chegava nesse local, que era lá em Breves, eu me colocava à disposição daquilo que o pastor, como líder da igreja, necessitava. E o que acontecia na prática? Eu lembro que aquele pastor, ele chegou a me colocar em algumas células. Eu lembro que eu fui para uma célula que estava muito, assim, quase... Ele falou, olha, eu vou te colocar numa célula que está quase morrendo. Eu falei, amém, tudo bem, pode me colocar. Não conhecia ninguém. Eu fui para aquela célula e foi maravilhosa as minhas férias, porque eu pude interagir com aqueles irmãos, eu pude reunir com eles, a gente começou a se organizar como célula, né? Ele me colocou lá como apoio para alguém que fosse dar um suporte para eles, e a gente começou a implantar evangelismo, começou a implantar células temáticas. Gente, foi uma experiência tão maravilhosa. Eu lembro até hoje de uma festa que nós fizemos lá, temática, que era Festa no Céu, e a gente conseguiu ganhar almas para Jesus. Então foi algo tão maravilhoso. Mas por que eu estou compartilhando tudo isso com você? Porque o nosso coração precisa ser um coração que diz, Senhor, eis-me aqui, envia-me para onde o Senhor quiser, sabe? Sem a gente estar colocando as nossas impressões, as nossas vontades, sabe? Os nossos desejos. Eu só vou para a célula do fulano porque eu conheço. Eu vou ficar ali porque o fulano, eu me dou bem. Não, querido, você está à disposição do reino de Deus. E, inclusive, se você é pastor, né, principalmente na quadrangular, a gente não tem paradeiro. A primeira igreja que nós fomos pastorear, eu me apaixonei. E aí eu lembro que, pra mim, eu nunca queria sair daquele lugar, e a gente criou um relacionamento muito forte com aquela igreja. Foi maravilhoso. E eu tava grávida do Luiz Miguel, que é o meu primeiro filho, quando nós fomos mudados daquela igreja. Eu quase perco o Luiz Miguel, porque eu só sabia chorar. Eu conversava com a minha liderança, não, por favor, não nos tire.
mas já estava batido o martelo, não tem. E eu lembro que quando aconteceu tudo isso que eu estou relatando para você, eu sofri muito, mas eu entendi algo, que eu preciso estar à disposição de para onde Deus quer me mandar. Independente da minha vontade. Eu senti muito de ter saído daquele lugar, mas eu entendi que isso faz parte do nosso ministério. Amém? Então hoje nós estamos pastoreando a nossa terceira igreja, estamos há 5 anos, 4 anos, eu acredito, nesse lugar. E eu creio, em nome de Jesus, eu quero permanecer muitos anos lá, mas se amanhã a nossa superintendente falar, olha, hoje vocês vão lá para o estado tal, vocês vão lá para o interior de não sei de onde, nós estamos à disposição. Porque é exatamente isso que é o ministério pastoral, só que isso é um desafio, amém? E quando eu digo ministério pastoral, não estou falando só pastor titular de uma igreja, estou falando você que é líder, amém? Você que é líder, você precisa estar à disposição do seu pastor. Eu sempre brinco, comento na nossa igreja, eu digo assim, gente, a igreja precisa deixar os pastores pastorearem. Por quê? Porque às vezes o líder, ele que quer dizer para onde ele vai, para onde ele quer, do jeito dele. E o pastor da igreja, ele tem uma visão global da igreja. Então ele sabe aonde está precisando de cada pessoa. Ele sabe onde cada pessoa será útil. E a gente precisa estar à disposição de Deus falar, Senhor, não é a minha vontade, mas é a tua vontade. Me manda para onde o Senhor quiser, faz da minha vida o que o Senhor quiser. Você tem coragem de dizer isso para Deus essa manhã? Senhor, eu estou aqui, mas eu não sei o que é que o Senhor quer para mim. Então me manda para onde o Senhor quiser, cumpre a tua vontade. Se você fizer isso, eu tenho certeza que Deus, ele vai realizar, ele vai fazer a vontade dele na sua vida e muitas coisas serão destravadas. E hoje, como eu disse para você, eu quero compartilhar esses 3 pontos, eu quero compartilhar com você 3 principais desafios de um pastor. E entenda pastor não somente como pastor titular, mas entenda pastor como líder atuante na sua igreja, amém? Se você ainda não é o líder atuante na sua igreja, eu quero estimular você a sair da posição confortável de espectador do reino de Deus e passar a ser um líder atuante na sua igreja, porque isso é bênção sobre a nossa vida. Primeira coisa que eu quero compartilhar com você aqui é um desafio principal aí de um líder, né, de um pastor, de um líder em geral, é o cuidado pastoral. O que é o cuidado pastoral? Por que isso é um desafio? Porque entenda, querido irmão, que você como líder, você vai ter uma responsabilidade de cuidar de outras pessoas. E não é fácil cuidar de outras pessoas, porque algumas pessoas pensam que para eu cuidar de outras pessoas, a minha vida tem que estar 100%. Mas deixa eu te dar uma notícia, a nossa vida nunca estará 100%. A gente sempre vai ter problema, a gente sempre vai ter um desafio, algo que está acontecendo. E aí se eu ficar falando assim, ai Senhor, eu só vou cuidar quando eu tiver, né? Eu só vou orar por cura quando eu tiver 100% saudável. Eu só vou cuidar de pessoas quando a minha vida emocional estiver equilibrada. Você precisa entender que Deus está realizando um processo em você e em mim. E nesse processo, Ele já está nos delegando funções e missões para que a gente possa realizar. E mesmo que nós não nos sentamos preparados ou capacitados o suficiente, nós precisamos tomar uma atitude de fé, não é verdade? Porque a nossa vida nunca vai ser um mar de rosa, a nossa vida nunca vai ser perfeita. Eu tenho os desafios, você tem os seus desafios. Mas o Senhor vai colocar pessoas para você cuidar. E aí, por que isso é um desafio? Porque cuidar de gente não é fácil. Gente, às vezes é problemático, gente dá trabalho, gente trai, gente fala mal da gente para os outros, não é? Então não é fácil você dedicar amor, entregar amor para pessoas que às vezes te ferem, para pessoas que às vezes não reconhecem o amor e o cuidado que você tem. Às vezes a gente se entristece como ser humano, mas eu quero essa manhã, noite, estou acostumada a pregar na igreja, eu quero essa manhã que você seja desafiado na sua fé, de falar, Senhor, eu estou à tua disposição, mesmo diante desses desafios. Irmão, esse é um desafio que nós temos, cuidar de pessoas. Por quê? Porque você vai precisar encontrar o equilíbrio entre cuidar de si mesmo e cuidar de outras pessoas. Você também não pode deixar de cuidar de você para cuidar dos outros. Você precisa cuidar de você primeiro e cuidar também das outras pessoas. Ou seja, você precisa estar se fortalecendo na sua vida espiritual, você precisa estar buscando renovo em Deus. Não pense que quando você for cuidar de alguém, você está 100%. Não, você vai estar, às vezes, quebrado em alguma área da sua vida, entristecido, enfraquecido, mas você vai estar buscando o quê? Renovo em Deus. E todo dia, as misericórdias de Deus se renovam sobre a nossa vida. Se você procurar na fonte inesgotável, que é o Senhor Jesus, todos os dias Deus vai te dar ânimo novo para você prosseguir. E é isso que eu quero te estimular essa manhã. Amém? Falar para o Senhor, Deus, eu estou à tua disposição. É isso aí, olha, a Alda Duda colocou, eu estou à tua disposição. Gente, nós precisamos de líderes assim. Líderes que sejam menos a sua opinião e mais a condução do Espírito Santo.
Eu tenho um exemplo que eu queria compartilhar com você. Eu lembro quando eu formei em Direito, comecei a advogar. E aí eu lembro que nós tínhamos, como minha família de Breves, nós tínhamos uma estrutura lá em Breves. Tinha já o escritório montado, meu irmão também estava formado em Direito, em outra área. E aí, meus pais falaram, olha, você pode vir pra cá pra Breves, trabalhar. E meu pai me incentivava muito a fazer isso. Mas eu tinha uma convicção no meu coração de que Deus havia me chamado para desenvolver um ministério aqui. Naquele momento era aqui em Belém. E eu não queria sair da minha igreja local. E eu lembro que meu pai falava assim pra mim, minha filha, igreja tem em todo lugar, você pode servir a Deus em todo lugar. Venha pra Breves que aqui também tá precisando. Só que eu dizia, pai, eu tenho certeza no meu coração que Deus quer que eu fique aqui nesse lugar. É nessa igreja onde eu estou. É nesse lugar, é nessa cidade. E eu sempre dizia, dentro de mim mesmo, eu falava, Senhor, é mais importante... Lá vem o João. É mais importante... Água. Que é o quê? É pra tirar o blip? Gente, só um minutinho. É pra tirar o blip, nenê? Ai, gente, só um minutinho. Me perdoe. Um minuto. Qual era? Bora, meu filho. Menino gato. Meu filho, por favor, meu filho. Oi, meu filho, é sério. Apaga esse caminho. Deixa eu ver um beijo. Meu filho. Ai, gente, não sei não, olha, tá difícil. Lá vem de novo. Meu filho... Ai, meu Deus. Meu filho, qual é que você quer, pelo amor de Deus? Qual é que você quer? Jacaré, quer o jacaré? Quer? Pode ser esse, sim? Esse aqui? Não, jacaré? Gente, voltei. Gente, perdão, já tô aqui. Ai, passando mal com o João. Gente, então vamos lá, vou tentar retomar onde eu tava. E a minha resposta pro papai, eu acho que eu não esqueci onde eu tava. A minha resposta pro meu pai era o quê? Pai, eu sei que eu posso servir a Deus em qualquer lugar. Mas a minha preocupação é onde Deus quer que eu esteja. Porque se eu for senhora da minha vida, é difícil, gente, quem tem filho sabe. Se eu for senhora da minha vida, eu posso escolher para onde eu vou, não é assim? Mas a partir do momento que Jesus é o nosso Senhor, já não é mais assim. Você tá entendendo o que eu quero dizer para você? Não é mais assim, gente. E às vezes a gente tem um comportamento que parece que nós é que somos os senhores, e não Jesus é o Senhor. Ah, eu vou para a igreja que eu quiser, eu vou para o local onde eu me sinto melhor. Quem disse que se sentir melhor, entre aspas, é um sinal de onde você tem que ir? Você tem que ir para onde Deus quer que você esteja. E algumas vezes onde Deus quer que você esteja é desconfortável para você. Você tá entendendo? É difícil. Pois é, eu tô quase fazendo isso, Alda, pegando o João e colocando aqui no meu colo. Só que não é, ele quer assistir o desenho, ele quer estar mudando toda hora de desenho. Aí ele fica entre o Blip, entre o Vlad e o Nick, fica mudando os desenhos, eu tenho que ir lá mudar. Como a irmã não tá hoje aqui com ele, aí fica mais complicado, né? Mas enfim, se na pior das hipóteses eu pegar e colocar ele aqui, vai ser ele ficar quietinho. Mas não fica quieto, não fica. Todos entenderam, queridos? O primeiro desafio pastoral é o cuidado. A gente precisa entender
que Deus nos chamou para cuidar de outras pessoas. Eu não consigo compreender pessoas que entregam a vida para Jesus e parece que acabou ali. Agora eu vou só participar do culto, mas não tem uma visão de falar, Senhor, o Senhor me alcançou, agora eu preciso ajudar com que outras pessoas sejam alcançadas. É esse tipo de liderança que o Senhor quer gerar. É esse tipo de coração que o Senhor quer gerar. Um coração pastoral, um coração que se preocupa, que ora, que cuida, que não desiste de convidar, que não desiste de investir na sua família, nas pessoas que estão ao seu entorno. É esse coração. Por isso, isso é um desafio para nós como líderes e como pastores, mas eu creio que através do Espírito Santo o Senhor vai operar, e o Senhor tem operado no nosso coração, porque nós estamos nos colocando à sua disposição. Segundo desafio, vamos, que até o final dessa live a gente vai conseguir terminar em nome de Jesus, vamos lá. Segundo desafio, lidar com diversidades e conflitos. Um outro desafio dentro da liderança, que muitos de vocês podem estar passando e a gente também passa, é entender que as pessoas são diferentes. Então imagine você que dentro da sua família, olha aqui em casa, nós temos 2 filhos, né? Um na barriga, 3 no caso, porque está na barriga, ainda não nasceu. E 2, os nossos 2 filhos que já nasceram, nós criamos de uma forma muito parecida um com o outro. Mas eles são muito diferentes. O João gosta de comer uma coisa, o Miguel gosta de comer outra. O João tem um jeitinho dele, o João é mais brabinho, o Miguel é mais comunicativo. Cada um é de um jeito. E eu fico pensando, imagina na igreja, que cada um foi criado numa família diferente. Então dentro da igreja tem pessoas de todas as formas. Tem gente, né, que a gente pensa, na igreja não tem, é tudo mil maravilhas. Não, gente, tem gente que às vezes tem traumas, tem gente que às vezes tem mau hábito de fofocar, de falar da vida dos outros. Tem gente que tem dificuldade de submeter a liderança, rebelde. Tem gente amável, carinhosa, tem gente que se coloca à disposição, tem gente que nunca se disponibiliza. Você tá entendendo? Não é fácil, não é fácil. Então é um desafio você lidar com diversos tipos de pessoas dentro do seu ministério. Só que qual é, eu creio, a grande dica, a orientação de Deus para nós nessa manhã? É nós entendermos que os desafios nos forjam. Eu sempre brinco, eu digo pro meu esposo, ele também comenta isso, eu digo, olha amor, a gente pensa assim, com o tempo vai ficar as coisas melhores. Não, elas não ficam melhores, é a gente que fica mais forte. É a gente que fica mais forte, porque o Senhor está nos forjando em meio à crise. Então eu quero dar essa palavra para você. Se você está passando na sua liderança, né, entraves, dificuldades, hoje você está vendo uma fase não tão boa, não desista, porque você está no processo. E nesse processo, Deus está te fortalecendo através das crises. Deus está te amadurecendo através das crises. Amém? E por último, para a gente encerrar, nosso terceiro ponto aqui da live é o terceiro desafio principal na vida de um pastor. Eu quero focar um pouquinho nele, na vida de um pastor, líder pastor, né? Eu falo que uma liderança em geral é equilíbrio entre vida pessoal e ministério. Isso daqui pra gente sempre foi um desafio muito grande, porque é natural que quantos tem esse desafio aí, gente? Eu quero saber se você também tem. Equilibrar a sua vida pessoal e o seu ministério. Porque uma coisa é certa, eu aprendi desde cedo. Primeiro, o reino. O reino de Deus está sobre nós. Eu aprendi isso desde cedo. Então, isso é uma verdade. A Bíblia diz que quando nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Deus, ele se coloca à nossa frente. Deus, ele providencia, ele vem com, sabe, com milagres, e nós vivemos isso na nossa vida. Então, eu não tenho dúvida disso. Eu não sei se você tem, eu não tenho dúvida de que o reino de Deus, ele deve ser priorizado. Qual sempre foi a minha confusão em relação a isso? É acreditar que o reino de Deus são as 4 paredes da igreja. E não entender que o reino de Deus, ele ultrapassa as 4 paredes. O reino de Deus, ele é a manifestação de Deus, aonde nós estamos, sobretudo no nosso principal ministério, que é a nossa família. Então, hoje em dia, a gente tenta ter um equilíbrio, né? De que forma? De que você consiga, de que nós aqui, pelo menos, né, nós pastoreamos, então, que a gente consiga se dedicar, se entregar no ministério, que a gente consiga dar o nosso melhor, né? Atualmente, hoje nós pastoreamos, mas nós também lideramos célula, nós supervisionamos os supervisores de célula, e nós também implantamos agora as casas de paz. A gente também está à frente de uma casa de paz na nossa igreja. Depois a gente vai compartilhar com você um pouquinho mais a respeito da casa de paz, que eu estou amando, e que a gente está vendo frutos e resultados disso, e eu creio que é algo que a gente pode implantar nas nossas igrejas. Muito bom. Uma estratégia muito abençoada. Então, hoje em dia, né, e aí, paralelo a tudo isso daí, nós temos também, né, esse ano abri mão do escritório de advocacia, meu esposo, mas eu ainda estou com os processos antigos. Então, os processos antigos ainda dão trabalho, ainda exigem de nós que a gente esteja ali consultando, que a gente esteja ali, de repente, entrando com uma manifestação, para poder
não perder o prazo daqueles processos por uma questão de responsabilidade. Vocês não estão pegando clientes novos, estou integralmente no ministério esse ano, glória a Deus por isso, estou muito feliz. Nunca estive tão feliz em toda a minha vida, é muito bom fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer e não viver a vida de outra pessoa. Mas são muitas coisas, tem filhos, né? Tem casamento, tem tudo. Então é difícil conciliar tudo isso. E hoje o que a gente tem tentado fazer é blindar. Então como que hoje nós fazemos, por exemplo, na nossa igreja? Nós procuramos ter uma programação de uma forma que a gente consiga ser intenso e ter momentos de descanso. Sabe aquela pessoa que vai pra academia, que ela malha, né? Que ela vai ali, inflama os seus músculos e aí ela tem que ter um tempo de descanso? É mais ou menos assim que a gente tenta trabalhar para que as pessoas consigam ser intensas no seu ministério, mas elas também não deixem a desejar na sua família, na sua casa. Então, por exemplo, segunda-feira pra gente, na nossa igreja é livre. É um dia livre. Por quê? Porque domingo, gente, é extremamente intenso. Nosso domingo não é um domingo como de muitas pessoas. É um domingo que a gente acorda com a mente ali na igreja, chega cedo, organiza tudo com antecedência. Então, domingo pra gente é um dia extremamente intenso. Aí, segunda-feira é um dia de equilíbrio para a nossa igreja. Terça-feira é o nosso treinamento, é um dia de intensidade, a gente está ali recebendo ferramentas, porque na quarta-feira são as nossas células. Então, quarta-feira, intensidade também são células. E quinta nós protegemos esse dia e denominamos Dia da Família. É o dia em que cada um de nós ali não teremos nenhum compromisso na nossa igreja, mas nós vamos investir tempo na nossa casa. E aí, que é hoje, inclusive. Então, hoje a gente vai ter um tempo de lazer com nossos filhos, levar para passear, né? Andar de bicicleta, fazer algo, ter um momento ali do casal. É o que a gente tenta fazer. E sexta-feira nós temos as nossas casas de paz. Então, basicamente, a nossa agenda funciona assim. E dessa forma, o que a gente tenta fazer no dia que é da família, a gente tenta priorizar estar com a nossa família. Priorizar esse momento em família, né? E aí, nesse momento, às vezes, pastora, tem que orar. A gente tenta realmente blindar. Por quê? Porque senão, gente, nós podemos ficar loucos. E muitos pastores estão depressivos, estão loucos. Por quê? Porque eles não conseguem equilibrar. Eles não conseguem equilibrar. Eles acabam vivendo muito a vida dos outros, eles esquecem da sua própria vida, da sua própria família. E eu não quero que você seja um individualista no seu ministério, não é isso. Mas eu quero que você entenda que a Bíblia nos diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Todas as coisas. Se você souber organizar o seu tempo, tem tempo para sua família, tem tempo para sua vida profissional, que não vai comprometer o seu ministério, tem tempo para o ministério, amém? E acima de tudo, em todo tempo, você está conectado com Deus, você está priorizando Deus. E é essa palavra que eu quero deixar essa manhã para você. Pois é, eu já estou aqui com vocês de manhã. Pela parte da tarde e noite a gente vai ter um tempo especial com a família. De manhã é trabalho mesmo. Até o meio da tarde a gente está trabalhando. É de 5 em diante que a gente tira o nosso tempo da família, que aí a gente vai aproveitar. Ou vai pro shopping, ou vai pegar um cinema, né? Ou vai sair com as crianças para passear, ou então vai tirar um tempo do casal. Mas a gente vai sempre ter algum tempo em especial com a nossa família. É isso que é importante. Então eu quero deixar essa palavra para você, por quê? Porque eu vejo muitos pastores e líderes que estão desorganizados no seu tempo. E por estarem desorganizados, eles se sentem frustrados. Mas a verdade é que falta colocar cada coisa no seu lugar. Muitos pastores, gente, perdão que eu tô ainda me recuperando da virose. Muitos pastores, eu observo, tá? Alguns pastores, por exemplo, de igrejas, mega igrejas, né? Pessoas que já passaram por um processo que às vezes a gente está passando. E de crescimento, né? E não é fácil. O crescimento traz os seus problemas, as suas dificuldades. E eu observo o seguinte, queridos irmãos, que alguns pastores hoje em dia eles têm esse comportamento de blindar. Por quê? Porque lá atrás eles já tiveram um grande prejuízo. Lá atrás, às vezes, o filho, para alguns filhos, a igreja separou eles dos pais. E eu não quero que essa ideia seja passada para os meus filhos. Eu quero que meus filhos entendam que eles estão sim conosco no ministério. Eles vão com a gente, eles dormem lá pela igreja, né? Eles vão para as vigílias, então eles estão com a gente, direto. Mas eu quero que eles entendam que também existem pontos de equilíbrio. Momentos em que a gente vai dar uma volta, momentos em que a gente vai tomar um sorvetinho, momentos que a gente vai caminhar juntos e que a gente vai conversar e que eu vou ouvi-los, porque geralmente na igreja a gente está ouvindo outras pessoas e eles querem a nossa atenção. Então eu acredito, queridos irmãos, que é uma questão somente de sabedoria e de equilíbrio. Porque nada nos impede de ser excelente no nosso ministério, de ser excelente na nossa vida com Deus,
de sermos frutíferos e mesmo assim nós sermos pais e mães espirituais dentro da nossa casa, sermos exemplos e referenciais dentro do nosso lar, de forma que os nossos filhos amem a igreja, que os nossos filhos amem a Deus. Só para encerrar, até hoje em dia eu procuro exercitar o Miguel, que já tem 4 anos, que entende um pouquinho mais do que o João, que tem 2. Eu sempre digo pra ele, quando a gente vai passear, aí eu falo assim, ó, começa a chover, eu falo, meu filho, vai orar pra parar de chover. Eu sempre tento incentivá-lo, por quê? Porque eu já tô mostrando pra ele que existe uma comunicação entre nós e Deus. Eu não quero ser aquela mãe que somente ora pelo meu filho, eu quero falar, meu filho, entenda que você pode ter seu relacionamento com Deus. Peça pro Papai do Céu pra chuva passar, pra você poder passear. E ontem aconteceu um fato engraçado, que tava aqui em Belém, né, chove todos os dias, muito. E aí é quente, muito quente, quem é daqui de Belém sabe, quente, é quando chega no final da tarde cai aquela chuva. E aí eu tenho uma cadeira rede lá na sacada aqui do nosso apartamento, e aí todo dia eu tiro meu tempo de oração lá nessa cadeira rede, que é uma cadeirazinha que fica se embalando. Então, ele já entendeu que lá é um local de oração. E aí quando começou a chover, na hora que a gente ia levar ele, que ele queria passear com os avós, eu falei, meu filho, vai orar. Aí ele saiu correndo lá pra cadeira rede pra orar. Ele sentou, quando ele sentou, já tava chovendo muito, caiu um trovão, assim, um raio, relâmpago, sei lá o que foi, mas assim, extremamente barulhento. Não sei se foi aqui nas torres, aqui no prédio, eu sei que fez um barulho imenso, que eu me assustei, o João se assustou também, e o Miguel saiu correndo de lá, gritando, né, desesperado. Ele falou assim, mãe, foi o Papai do Céu, foi o Papai do Céu que fez isso. Eu falei, não, meu filho, não foi o Papai do Céu. Enfim, então... eu percebo que nós precisamos do nosso dia a dia, de uma forma simples, ensinar os nossos filhos, pastorear a nossa casa também, porque eles vão ser o referencial, eles vão ser o testemunho do nosso ministério para as outras pessoas. Eu quero ter uma família no altar, eu quero ter uma família no qual eu sou pastora também dentro da minha casa, um exemplo dentro da minha casa, com todas as nossas falhas que nós temos, com certeza, mas eu creio que isso vai fazer toda a diferença, tá certo? Então, gente, Deus abençoe a sua manhã. Eu vou só repetir os nossos 3 desafios aqui de pastores e líderes antes que o João venha. Cuidado pastoral, lidar com as diversidades e conflitos. E o terceiro desafio é equilíbrio entre vida pessoal e ministério. Eu quero dizer para você que você pode, você consegue. Não se acovarde, não fique assim, pastor, é muita coisa, eu não quero exercer liderança. Se teu pastor, se a tua liderança está te dando uma missão, abrace, porque não são eles, é o próprio Deus que está te confiando algo. E se Deus está te chamando para algo, é porque Ele também vai te capacitar. E se Ele vai te capacitar, é porque Ele vai te usar. E quando Ele te usar, aquilo que sai de Deus e passa pela nossa vida, abençoa outros, antes passa por nós. Então hoje eu posso dizer, eu sou abençoado pelo Senhor, porque o Senhor pode usar a minha vida, eu estou à disposição de Deus para isso, com todas as minhas incapacidades, que são muitas, mas eu sei que é maravilhoso servir a Deus, é maravilhoso, é recompensador. A Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Se você está buscando o Senhor, Ele vai usar a sua vida como canal e você vai ser uma bênção, onde quer que você esteja, tá certo? Que Deus abençoe a sua manhã, nesse dia, nesse café do reino, trabalho abençoado para você, uma vida abençoada. Guarde essas 3 palavras aí no seu coração para que você possa desempenhar uma liderança que agrade o coração de Deus, tá certo? E mais tarde a gente vai aproveitar o Dia da Família, a gente publica aqui nos stories, acho que nos stories só, não vou colocar no feed, mas que você possa também estar tirando um tempo de proveito com Deus, com a sua família, um tempo de equilíbrio dentro da sua agenda, para que dentro da sua casa Deus seja glorificado também, porque o reino de Deus envolve a sua família. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Bom dia a todos, muito obrigada por todos que estão aqui, MP Alceu, Jane Dias, Alda Duda, a Natasha tá por aqui, a Rita Alencar, Verônica Alves, olha, pra mim falou, Deus abençoe grandemente, é pura verdade, a Flor de Quiabo, gente, muito obrigada pela paciência também, que hoje o João ele participou um pouquinho aqui da live, né, que Deus abençoe a sua vida, amanhã estamos aqui mais no Café do Reino às 8h27, muito obrigada por participar, que Deus lhe abençoe, viu, tchau, até amanhã, se Deus quiser.